Olá, seja bem-vindo ao programa Transitando desta semana. O tema de hoje é a Semana Nacional de Trânsito, que está focando ações para a segurança dos envolvidos. Entre 2011 e 2020, vamos passar pela década mundial de ações para a segurança do trânsito com o lema Cidade para as Pessoas, proteção e prioridade ao pedestre. E é sobre o assunto que o Transitando de hoje se refere. Marcos Tradi, é com você. Olá, Thaís, e bem-vindos os nossos telespectadores. A Semana Nacional é realizada entre os dias 18 e 25 de setembro todos os anos, com a finalidade de conscientizar a sociedade na criação de um ambiente mais favorável aos envolvidos no trânsito como um todo. E hoje nós recebemos o engenheiro agrônomo, especialista em trânsito, para debater o que temos para melhorar nesse aspecto em relação aos pedestres. Celso, vamos fazer uma avaliação concreta do que representam essas atividades da Semana Nacional de Trânsito, focando os pedestres? O tema é muito bem-vindo, né, Marcos? Porque, de fato, o pedestre é o usuário mais frágil do trânsito, é aquele que sofre mais as violências todas, ou pelo menos é aquele que, em estando mais exposto, e ele fatalmente está, né, quando está na rua, especialmente em situações como travessia de rua, ele merece sim toda a atenção. A Semana Nacional de Trânsito, a cada ano traz um tema diferente, e esse ano escolheu-se o pedestre em alusão direta ao artigo 29 do nosso Código de Trânsito, né? Que fala que os veículos de grande porte são responsáveis pelo de menor porte e todos, né, nessa sequência, responsáveis pela incolumidade e segurança dos pedestres. É muito bom que haja essa oportunidade que a Semana Nacional de Trânsito cria, não só para oficialmente se dar essa atenção, mas para estimular que veículos de comunicação falem sobre o tema, que esse tema seja debatido nas escolas, nas empresas, nas igrejas, onde quer que esteja a sociedade civil organizada. Embora nem sempre se consegue atingir nesse nível, né, de comprometimento. Mas, apesar de todas as críticas que podem ser feitas à questão da eficiência ou a baixa eficiência que tenha a Semana do Trânsito como campanha, é muito importante que ela aconteça. E é muito importante espaços como esse, agradecemos a você, a produção do programa, essa emissora, porque esse é um assunto de interesse de todos, embora nem todos percebam que são usuários compulsórios do trânsito. Perfeito. Especificamente em relação ao tema, que foca basicamente a segurança no trânsito, ao que nos consta, é com prioridade para as cidades, né? E, obviamente, nós estamos falando da questão que prioriza também o pedestre. Para a cidade só ou também em circunstâncias como nós temos muitas cidades que têm rodovias que cruzam essas cidades, também nessas rodovias que cruzam as cidades? Sem sombra de dúvidas, embora a proposta original se refira à qualidade de vida e segurança do pedestre nas cidades, e esse foco é compreensível, a maioria das pessoas, né, vivem nas cidades, mas ele tem que se estender. O próprio documento que está no site do Denatran fala disso, né? Tem que se ampliar esse entendimento, porque onde temos pedestres? Nós temos pedestres nas rodovias e quando acontecem acidentes envolvendo pedestres nas rodovias, em função da velocidade, eles tendem a ser muito mais graves. E nós temos, sim, importante você ter lembrado disso, Marcos, uma situação muito peculiar em países como o Brasil, não é um privilégio nosso, mas os países mais adiantados, que já resolveram os problemas mais graves de trânsito, eles não admitem padrões de construção de rodovia como nós temos aqui no Brasil. É muito comum a rodovia ter surgido passando no meio de uma comunidade que já estava estabelecida. E mais recentemente, o contrário, as comunidades novas se formam ao lado ou em cima das rodovias, por questões óbvias, né, de utilidade do transporte, enfim, questões logísticas, mas isso deveria ser evitado, porque causa esse cruzamento do fluxo do elemento mais frágil do trânsito, que é o pedestre, com os que se tornam mais agressivos aí em função da velocidade, como os ônibus, caminhões, enfim, todos os que utilizam as rodovias. E é exatamente nesse aspecto que eu acho que nós temos que, né, focar um pouquinho em relação às necessidades, né, que você vislumbra, numa relação um pouco mais favorável aos pedestres, né? Na sua opinião, o que deve ser feito em termos até de infraestrutura para que o pedestre tenha
uma certa prioridade nesse contexto? Veja, vamos começar pelas rodovias, depois chegar nas cidades. As rodovias têm uma situação que, embora muitos dos telespectadores talvez não tenham passado, é muito fácil de visualizar. Todo mundo já passou por algum trecho de rodovia e viu uma passarela. A passarela é uma estrutura que, por tirar da mesma pista os veículos e os pedestres, né, num desnível, poderia ser um túnel, ou a estrada poderia ter um viaduto. Por ela tirar do mesmo nível, ela atribui uma segurança muito significativa para o pedestre, simplesmente impossibilita esse choque, né, que seria o atropelamento. Mas, curiosamente, nós vemos que nas rodovias onde tem passarela, as concessionárias, até porque quase todas as rodovias que têm passarela foram as concessionárias que fizeram, é colocada uma tela, uma divisória entre as pistas, porque a tendência dos moradores daquela região, ou seja, dos pedestres, é não perceber o risco a que estão expostos e não querer utilizar a passarela. Às vezes porque a passarela está mal posicionada ou são poucas. Em relação à condição logística própria. Isso, exatamente. Então, local, se eu sou pedestre, eu tenho que atravessar a rodovia, mas eu tenho que caminhar 1 quilômetro até a passarela, né, e depois caminhar 1 quilômetro de volta, afinal eu quero ir logo ali do outro lado da rodovia, isso acaba servindo de estímulo para uma situação que é de alto risco. Isso acontece em maior ou menor grau em área urbana. Quantos pedestres, por exemplo, não têm noção, não percebem o risco de atravessar fora da faixa de pedestres? Bem, nós temos estruturas urbanas as mais variadas e mesmo dentro de uma mesma cidade você vê regiões da cidade muito bem estruturadas e outras nem tanto. Nem sempre a faixa de pedestres está disponível. Mas aí o que me salta aos olhos, eu que sou uma pessoa ligada à educação, será que o pedestre sabe? Será que ele entendeu para que serve a faixa de pedestres? Porque se um condutor disser assim, tentando justificar por que furou o sinal vermelho, por exemplo, eu não sabia o que significava a luz vermelha lá em cima no poste. É uma coisa meio estranha, difícil de aceitar, porque se ele é condutor, né, ainda que eventualmente estivesse dirigindo sem habilitação, não passou pelo processo, mas ele tem que saber o que é isso porque ele está exposto. Agora, se um pedestre disser assim, não, mas eu não passei lá porque eu nem sabia o que eram essas riscas brancas, não é da gente ficar muito assustado. É possível porque um condutor, em tese, ele está passando por um processo educativo nas autoescolas, nos CFCs. Mas os pedestres, eles onde estão recebendo essa informação? Portanto, Marcos, para responder a tua pergunta, me parece que o ponto mais importante começa pela educação. Nós vamos falar sobre isso já, vamos chamar um intervalo muito rápido e vamos continuar tratando dessas questões, né, e ações práticas também que possam ajudar na redução dos atropelamentos. Então você não saia daí, que é já no próximo bloco. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que, se respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas em ordem decrescente, os veículos de maior porte sempre serão responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Ou seja, os mais vulneráveis serão sempre aqueles que estão a pé. Marcos, o que, na sua opinião, poderia melhorar as condições de trânsito para os pedestres? Thaís, eu vou responder a sua pergunta de forma direta. Na minha opinião particular, e eu tenho comentado isso aqui continuamente, a questão que envolve a educação é central. Você concorda comigo, Celso? Em gênero, grau e número. Sem sombra de dúvida que a educação é a base de tudo. Eu costumo dizer nas minhas atividades lá no Portal do Trânsito, no Instituto Prevenir, na Tecnodata Educacional, recentemente capacitei 1.500 professores, Marcos, para utilizar essas metodologias educacionais que levam o tema trânsito para dentro da sala de aula. E quando eu falo isso, todos os professores concordam que nós temos um problema de cidadania com o cidadão brasileiro. Nós temos dificuldade de aceitar a legislação como é. Você vê que a justificativa, por exemplo, de muitos condutores de não respeitar o limite de velocidade é assim, mas é que 60 km por hora é muito pouco. Eu olho para o velocímetro do meu carro, ele me permite correr a 240 km por hora. A pista é ótima, por que eu não posso correr? Quer dizer, você não entender o motivo da limitação, que é um problema de educação,
te deixa numa condição de que é só você e a lei. Ora, e se é só você e a lei e você tem essa facilidade em desrespeitar e não considerar a lei, é porque nós temos um problema de cidadania. Se isso fosse bem resolvido, talvez não houvesse necessidade, por exemplo, das escolas levarem o tema educação de trânsito, assim, de forma específica. Nós poderíamos só falar de cidadania e, naturalmente, nós teríamos essa disposição em respeitar a regra. Nós precisamos de educação, Marcos, sem sombra de dúvida, porque ela é o primeiro passo. O motivo pelo qual um condutor usa cinto de segurança não pode ser o medo da lei de trânsito. Teria que ser o medo da lei da inércia. Quer dizer, é algo da natureza. A lei de trânsito, nesse caso, só está reforçando uma coisa que é normal. O veículo em deslocamento, se houver uma desaceleração brusca, o que acontece se bater num poste ou no outro veículo, tudo que estiver solto dentro dele vai continuar na velocidade em que estava. E é por isso que, às vezes, o filho que está solto no banco de trás é projetado no painel da frente. É uma questão de energia potencial, né? Sem sombra de dúvida. E isso naturalmente que está faltando informações básicas. Mas aí alguém poderia dizer assim, puxa vida, mas então todo mundo tem que ter noções de física para utilizar o trânsito de forma segura? Não. As pessoas sabem disso intuitivamente. Quer dizer, quem que não pegou um frasco de ketchup na pizza do jantar, quando está acabando, e fez um movimento assim, ou com vidro de shampoo? Isso é força centrífuga. Estamos deslocando aquele conteúdo para poder... A pessoa sabe disso, por menos que não tenha um grau de instrução avançado, intuitivamente. Ora, objetos soltos dentro do veículo que se projetam para frente numa freada brusca também pode ser percebido assim. E os processos educativos deveriam levar isso em consideração. Porque onde precisamos de educação para o trânsito? Nós precisamos em todos os locais. Não podemos depender só de quando o cidadão completa 18 anos e vai até o CFC. Da mesma forma, no caso do pedestre, é uma questão de educação do próprio pedestre, a travessia no local adequado, que é na faixa de pedestre. Sem sombra de dúvidas. E há regras que dizem assim, e se não tiver a faixa? Puxa, tem regra para isso. Então, muitas pessoas ficam assim, com aquela sensação de que, poxa, mas então é meio complicado usar o trânsito de forma adequada. Não é complicado. Na verdade, é simples, é que as pessoas não param para pensar. Uma outra analogia que eu gosto de fazer imagine a seguinte história. Se você pudesse conversar com um peixe e perguntasse para ele, peixe, o que é água? Provavelmente ele ficaria surpreso. Água? Do que você está falando? Nós somos assim em relação ao trânsito, porque nós estamos tão imersos que a gente não percebe que o trânsito faz parte de nossas vidas e nós temos que ter um comportamento adequado, tanto o pedestre quanto os condutores. Além da faixa de pedestre, alguma outra identificação direta ou algum sinal específico para o pedestre poderia ser adotado para evitar esse tipo de problema, fundamentalmente que ele observe que ali é uma faixa ou de risco ou uma faixa onde ele pode atravessar sem maiores problemas? Sem sombra de dúvida. As questões estruturais, elas são muito importantes. Por exemplo, todo o estímulo deve ser para que o pedestre permaneça caminhando na calçada. E para isso nós temos que ter calçada. A calçada não pode ter buracos, material de construção, ela pode se estreitar ou se alargar demais. Imagine uma mãe com um carrinho levando um bebê, seu filho. Tem que haver condições das rodinhas não trancarem, se elas estiver de salto, do salto não prender. Quando não há estímulo por conta da falta de estrutura, a tendência do pedestre é ir para a calçada, e passar do ir para a via, né? Passar do meio-fio, especialmente se não tiver carros estacionados, e ali ele obviamente está exposto a muito mais risco. Então, essa configuração física das calçadas e a combinação de trajetos possíveis dentro dessa estrutura, que tem que ser prevista antes, e aqui estamos falando só de questões de engenharia, elas são determinantes, sim, porque elas condicionam, né, ou elas direcionam e influenciam os trajetos que os pedestres vão fazer. Levando em consideração que a maioria das pessoas está simplesmente caminhando, indo para o trabalho, para casa, para o serviço, o que seja, e não estão ligadas nos riscos do ambiente de trânsito, há um valor imenso em fazer esse planejamento e essa estruturação de forma adequada. Existem 1000 mecanismos para isso, porém, o recurso mais importante é aquilo que está na cabeça do pedestre. E ele só vai ter alguma coisa na cabeça se houve um processo de cultura, de aculturamento. E aí a educação é a grande ferramenta para que ele tenha noção de que ele está num espaço que pode oferecer riscos. Nós temos visto também muitas advertências em matérias jornalísticas, de forma geral, sobre o fato de o cidadão pedestre hoje cada vez estar mais disperso
inclusive com o uso dos Muito seus distraído. equipamentos, celulares, isso também causa acidentes. Sem sombra de dúvidas. E veja que, por exemplo, aqui em Curitiba, até por força desse movimento aí da década mundial de ações pela segurança no trânsito, existe um programa nacional chamado Vida no Trânsito, que criou em cidades como Curitiba um comitê de análise de acidentes de trânsito. É mais ou menos como a equipe que está investigando o último acidente aéreo. São técnicos de diversas áreas que mergulham nos casos para tentar separar os fatores e entender o que aconteceu. As mortes por atropelamento e os ferimentos extremamente graves em acidentes aqui em Curitiba demonstram uma participação do fator comportamento do pedestre um tanto assustadora, porque muitas vezes o atropelamento acontece não exatamente por culpa do pedestre, mas o comportamento dele foi um fator que, se ele não estivesse se comportando de forma inadequada, distraído, por exemplo, né, passando uma mensagem de texto enquanto caminha na rua, o acidente não teria acontecido. Então, extremamente relevante. Nós precisamos, sim, de um processo educativo, de comunicação, que então é um passo antes ainda da educação, que leve a informação para as pessoas de que no trânsito você tem que prestar atenção. Quer dizer, estar ligado no que está fazendo, obviamente isso é uma recomendação que vale para qualquer circunstância da vida, mas como você está num ambiente onde há riscos potenciais, estar atento no que está fazendo faz toda a diferença. Perfeito. Nós vamos também a um breve intervalo e voltamos já já com a nossa entrevista com o Celso Mariano. Verdade, Marcos. Todos os telespectadores podem participar conosco pelas redes sociais, como o Facebook, pelo nosso portal www.redemercosul.com.br. Nós voltamos em instantes. O Transitando de hoje fala sobre a Semana Nacional do Trânsito, que começa hoje e segue até o dia 25 de setembro. Marcos Tradi discute medidas de segurança com o especialista Celso Mariano. Acompanhe. E esta semana foi divulgado um estudo aqui no Paraná, apontando que 1 em cada 3 mortes em acidentes aqui no nosso estado ocorre com jovens na faixa dos 15 aos 29 anos. Por isso que é importante falar sobre esta iniciação dos jovens e porque eles estão na transição também de deixarem apenas de serem pedestres, de ser pedestres e passarem, né, para um volante. O que faz os nossos jovens, Celso, tão imprudentes na condução dos veículos automotores? Olha, uma combinação um tanto perigosa. Ela é compreensível porque, embora o ser humano leve isso para a vida inteira, nessa faixa etária ali, da pré-adolescência até assumir de fato as regras de sua vida, isso nem sempre acontece exatamente aos 18 anos, né? Às vezes isso se prolonga. Nessa fase há uma mistura de uma energia, uma vontade muito grande de conhecer as coisas, de experimentar as coisas, combinada com uma coragem que é, na verdade, uma faceta da falta de percepção de riscos. Então, se eu não percebo que há um risco em eu andar em determinadas companhias, eu ir frequentar determinados ambientes, eu assumir determinados comportamentos, eu estarei naturalmente mais exposto mais sujeito a me deparar com essas situações que podem, inclusive, me machucar, me ferir. As pessoas hoje em dia frequentam academia de ginástica muito mais, por exemplo, né, muito mais por questões estéticas do que pela saúde. Quer dizer, embora o efeito seja bom, né, frequentar academia, mas o motivo não deveria ser esse. Como o motivo de se cuidar no trânsito não deveria ser para não ser pego na blitz, para não tomar multa. Deveria ser para se manter íntegro, para não se ferir e não ferir as outras pessoas. E o acidente é uma coisa interessante, né? Eu já sofri acidentes de trânsito também. É uma ruptura, né? Você não percebe e ele já aconteceu. Aí vem a memória chamando tudo aquilo que aconteceu que concorreu para que você se distraísse. Então, os nossos avós, né, os mais antigos, tinham aquele ditado lá, não vamos chorar o leite derramado, e dele se extrai uma lição interessante. Eu tenho explorado muito isso nos encontros aí, de sensibilização sobre as percepções de risco no trânsito. Depois que o leite derramou, não há mais o que fazer. Deixa o gatinho lamber lá no carpete. E cuidado, pode ter caco de vidro e ainda vai matar o gato.
né? Nós temos que fazer de tudo para que o leite não derrame, mas isso só é possível quando a pessoa percebe antes os perigos, o potencial de riscos que está ali. E passa também pela questão que envolve a formação dos condutores, né? Quais são, efetivamente, as suas percepções em relação ao processo de formação de condutores que nós temos no país atualmente? Olha, eu gostaria imensamente de ter a oportunidade de modificar as regras, porque nós temos, embora existam excelentes centros de formação de condutores no Brasil, aí eu tenho uma experiência direta da minha atividade profissional, nós já, pela nossa empresa, lá nós já participamos da formação de mais de 20 milhões de novos condutores com os materiais que a gente escreve, e ainda assim eu vejo que mesmo os bons CFCs não conseguem colocar no mercado, digamos assim, um condutor realmente plenamente formado, porque o processo tem uma série de limitações. Mas os maiores problemas não estão aí, Marcos. Os maiores problemas estão naquele pai que quer pagar o curso mais barato, que qualquer CFC serve, que não importa se tem material didático, nessa mentalidade, por exemplo, que a parte teórica do curso de primeira habilitação não tem importância, talvez seja mais importante do que a parte prática, porque aprender a conduzir o veículo, salvo para quem tem, de fato, uma dificuldade neuromotora significativa, não é a parte mais difícil. Agora, fazer isso com consciência é que são elas, fazer isso com espírito cidadão é que são elas. E aí é exigido esse conhecimento básico, por isso que o processo tem lá estudos de legislação de trânsito, direção defensiva, cidadania, meio ambiente, mecânica básica, primeiros socorros. Não é à toa que existe esse processo. E o Brasil tem um processo análogo ao que os países mais evoluídos do planeta fazem. Então, eu diria para os pais ou quem pode influenciar os jovens que estão chegando nessa faixa etária, não despreze o processo de formação de condutores. Até porque, como nós ainda temos muito pouco de educação de trânsito nas escolas, nos outros ambientes da sociedade, talvez o CFC seja a única chance desse cidadão ter um bom contato com esses princípios de segurança no trânsito. E antigamente era comum, né, as pessoas chegarem no momento da formação, aos seus 18 anos, já sabendo dirigir, porque muita gente dirigia, né, sem habilitação, dirigia nas ruas, havia uma permissividade, a violência no trânsito era muito menor, né, mas já era uma tendência também de uma falta de educação própria no processo de formação. E resquícios dessa cultura ficaram, né? Muitas pessoas, na nossa faixa etária, talvez, dos 40 para os 50, têm uma resistência enorme, por exemplo, ainda de usar o cinto de segurança, mas eu nunca precisei disso, né? Eu aprendi com meu pai a dirigir a partir dos 12, 14 anos, eram outros tempos, isso não tem mais cabimento hoje, né? E é importante que as pessoas tomem consciência disso, porque ninguém quer se machucar no trânsito, mas é possível, é provável que você se machuque no trânsito se você não tomar esses cuidados. Uma questão importante, você caracterizou que a Semana Nacional de Trânsito é importante, mas ela não pode substituir as ações contínuas de educação para o trânsito. Não pode. Essas atividades pontuais, né, elas têm sido frequentes, né, principalmente no âmbito do governo. O que você tem, né, de característico aí no país como processos importantes de mais longo prazo para a formação, não, para a educação de determinados jovens ou em determinada faixa etária? Pois olha, as escolas têm cumprido um papel muito importante, se tornando mais receptivas para levar o tema para dentro da sala de aula. E aí, um recado aí para quem é professor, para quem está na área de educação, trânsito é um tema transversal por excelência. Aliás, é um desperdício não se utilizar trânsito para, por exemplo, ensinar geografia, história, matemática, educação física e assim por diante. Eu tive a oportunidade de participar diretamente de 3 grandes projetos, curiosamente bancados pelos DETRANs desses estados, é o caso aqui do Paraná, é o caso do Espírito Santo e de Alagoas, onde as secretarias de educação foram receptivas, mas não colocaram recursos financeiros para viabilizar. Mas o DETRAN tem mais facilidade e, cumprindo esse papel de fazer valer, né, essa liderança natural que os DETRANs têm, estão viabilizando projetos que estão colocando dentro da sala de aula recursos audiovisuais com metodologia adequada para que o tema atinja a cabeça e os corações das crianças, da mais tenra idade até o ensino médio. Isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer a sua participação e deixar sempre o espaço aberto para as suas colocações aqui na área de educação para o trânsito, que é fundamental para nós mudarmos culturalmente
aquilo que nós temos visto no nosso trânsito do país. Sem sombra de dúvidas. Parabéns a você, a produção do programa, a essa emissora. Estão cumprindo um papel importantíssimo, porque os veículos de comunicação têm, né, um papel, se não educacional, é educacional sim, mas cultural. Então, esse espaço é fundamental. Obrigado. Perfeito. E na semana que vem, nós voltamos com mais um Transitando, né, para que você tenha condição, né, de receber pelo menos informações importantes e a ter um comportamento mais adequado e consciente no trânsito. Uma ótima semana a todos vocês. Então, uma ótima semana para você e lembrando que este e outros programas podem ser vistos novamente no nosso site redemercosul.com.br. Até a semana que vem.